Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender as mensagens subliminares da Disney. É como eu falei para vocês, o filme John Carter, Transformer, sempre tem mensagens subliminares. E agora nós estamos falando de Maléfica. Essa é a parte 3. Se você não assistiu a parte 1, a parte 2, não tem problema. Assista essa, porque a ordem do fator não altera o produto final, tá? Não altera os elementos, mas, tá? Depois que você assistir aqui, você se informa e assista as duas partes, tá? O que é importante você entender até agora? Eu vou fazer uma recapitulação da parte 1 e da parte 2 para você não ficar perdido. E aí a gente continua essa aula, tá? Lembrando, claro, deixar o seu like, inscrever no canal, ativar as notificações, é a semeadora do canal. E se quiser remover as amarras do sistema, tem um link na descrição, eu vou contar pro pessoal por lá. No final eu falo um pouco sobre empreendedorismo, algumas experiências minhas de vida, inclusive no final do vídeo eu falo como é que eu fiquei desempregado e como que eu mudei minha vida, mas eu deixo pro final do vídeo, tá? Então vamos dar procedência aqui, vamos passar para a tela do computador para você poder entender. Bom, o que é importante eu falar para você? O filme Maléfica é um filme em teoria, conto de fada, só que tem druidas, fadas, élficos, duendes, e também tem anjo caído no filme, né? Importante falar isso. Aí você fala, é um filme de conto de fada. Beleza, é um filme de conto de fada. Se não fosse pela hipótese de que duas estátuas, ok? Representando aqui seres híbridos, inclusive, isso aqui eu já falei no vídeo passado, é uma representação de querubim, que tem 4 cabeças, e uma delas é águia, com asas acorrentado aqui, tá? Que foi acorrentada aos confins da terra. Então nós temos essa referência. Temos o bode de ouro, inclusive é mostrado aqui um bode de ouro, tá? Representação bíblica do passado, lá de Êxodo. Nós temos aqui um quadro de São Jorge o Dragão, uma referência antiga sobre a caça desses monstros, desses reptilianos do passado. Então não é bem um conto de fadas, tá? Tem mensagens subliminares, inclusive a besta, ela tomou uma pancada na cabeça, ela morreu, ressuscitou e os seres da terra o adoraram, né? Isso é o Apocalipse. Então, assim, tem bastante referência aí. Processo de hibridização de seres. Nós falamos aqui, por exemplo, sobre a Maléfica, tá? Que ela é atingida por uma bala de ferro dessa mulher aqui. E quando ela é atingida, ela cai no mar, no oceano. Um ser lá dos céus vai lá, resgata ela, leva ela para os céus. Aí você pensa, pô, ela vai ser levada para os céus, para o espaço, para uma nuvem, quem sabe, né? Não, nos céus tem oceanos também. Então no meio do filme mostra que ela foi resgatada dos oceanos, subiu aos céus e de repente mais oceanos também. Então você vê que está carregadíssimo de mensagens subliminares. Maléfica 2, tá? A origem do mal. E aí, beleza, dando procedência aqui, continuando a mensagem, nós falamos aqui sobre Hollow Earth, que eles vivem, tá? Num local, no subsolo da Terra. Nós falamos aqui da rixa com os seres humanos, né? Que eles falam que eles foram obrigados a morar no subsolo da Terra, tá? E aí é o seguinte, o que é importante falar aqui para você, tá? Vamos dar procedência para você poder entender. Nós chegamos nessa parte aqui, ó, que os anjos foram destituídos de sua glória, a glória de Deus, por isso eles não têm essa luz que emana muito forte, que quase cega os seres humanos. Mas eles estão marcados pelas marcas da guerra e das marcas do pecado. E destituídos de suas glórias, tá? Lembrando que o filme mostra anja. Não tem anja, é anjo, tá? Anjo é um ser, muitas vezes considerado como sem sexo, muitas vezes considerado como masculino. Não tem anja mulher, tá? Mas eu sou mulher e o que será de mim? Você será um ser como todo ser que é salvo por Cristo Jesus. Nova criatura com novo corpo. Essa história de SSO é humana. Essa história de você, né, é humana. Não condiz com o que Jesus Cristo nos espera lá em cima, tá? Então fique tranquilo que não importa se é homem, mulher. É como dizem aqui, tem uns que falam que se você for RH positivo e negativo, você não entra no céu. Tem uns caras malucos assim na internet, tá? Mas anjo não tem sexo. A verdade é essa, tá? E vamos contar a procedência. Aí eles saem da base deles da Antártida. Olha para você ver, na Antártida, é gelo, tá? E aí simplesmente eles vão fazer guerra com os seres humanos. Os seres humanos usam um processo de... isso aqui parece que é um pozinho, né? Que simplesmente em contato com os animais transformam eles, tá?
Mas isso aqui tem muito a ver, eu penso que tem a ver com plasma. Por que eu penso que isso aqui tem a ver com plasma? Porque olha só, tem esses seres mágicos da floresta que quando atingidos por esse pozinho misterioso aí, esses seres eles se petrificam e viram montanhas, viram pedras. Então, todo ser que é atingido por esse cristalzinho aí vira uma montanha, fica petrificado, tá? Parecendo uma montanha. É isso que o filme passou aqui, que deu-se a entender. Tem muito a ver com plasma, porque na era pré-diluviana o plasma erradicou esses seres. Como eles eram de silício, houve uma guerra plasmática e o plasma foi usado como arma e tudo que era silício virou pedra. Nós temos o mesmo indício na Bíblia. Eu não lembro o nome, mas teve um caso de 2 anjos que foram visitar, acho que foi na Babilônia antiga. Não me falha a memória, tá? Que foram visitar um cara lá, que era parente de Abraão, e aí eles fugiram da cidade. Aí falaram assim, não olhe para trás. Aí a mulher olhou e virou estátua de sal. Pois é, os seres humanos, por serem de carbono, quando eles estão em contato com o plasma, viram estátuas de sal. Já, assim, tudo parece, tá? E esses seres que são de silício viram pedra. É uma especulação, não posso confirmar se de fato é verídico, tá? E aí nós temos a Batalha dos Anjos, tá? Que eles estão batalhando contra os seres humanos, não sei o quê. E a guerra, né? A guerra dos humanos usando essa fumaça rosa para combater os anjos, tá? E aí, por exemplo, ó, essa mulher aqui, ela foi atingida por essa fumaça e virou pó. Simples assim, tá? Então o filme passa a mensagem de forma subliminar que eles sabem como matar anjos, tá? É o que parece no filme. Aí tem Maléfica, tá? Que eles falam, lembre-se de onde você veio, né? Delícia, né? E aí, vamos lá, a guerra entre esses seres aí, tá? Aí, por exemplo, olha só, nós temos aqui o processo de transmutação. Eu já falei sobre magos, feiticeiros e bruxos e bruxas que simplesmente eles sabem como fazer a transmutação em animais, tá? Então eles conseguem se transmutar. Não me pergunte como que esses seres se transmutam, eu não sei. A Rebecca Brown, no livro Ele Veio para Libertar os Cativos, ela fala, ela tem casos de pessoas que participavam de bruxaria e fala que esses seres transformam corujas, em gato. Não me pergunta, eu não passo para o universo do ocultismo, tá? Eu sou só um apresentador, meu irmão. Eu não quero nem botar o pé nisso aí. Então, simplesmente, me parece que esses bruxos fazem o processo de transformação, tá? Transmutação, e viram outras coisas. Não me pergunta como é que eles fazem isso, não faço ideia, tá? E aqui nós temos aqui os anjos caídos, destituídos de sua glória, né? Eles estão marcados, essas marcas aqui. Inclusive, eu queria falar isso aqui, eu não sei se eu posso falar isso aqui sem tomar um probleminha. Eu vou tentar falar de forma codificada. Por que no passado, as guerras no passado, os homens usavam máscaras? Não máscaras, eles pintavam o rosto. Sabe por quê? Para a inteligência artificial não reconhecer eles. Nossa, isso é impossível, impossível. A guerra de 1920 foi o quê? Hein? Por quê? O que acontece? Existe uma cor, eu não vou poder falar o nome da cor aqui, mas ela é como se fosse um azul escarlate. Eu não posso falar o nome dela aqui, infelizmente eu não posso, tá? Mas essa cor, ela não permite que a inteligência artificial escaneie o seu cérebro. Seu cérebro não, sua cara. Então, essa cor azul, que eu não posso dizer ela aqui, não posso mesmo, tá? Essa cor, se você tiver com ela no seu rosto, a inteligência artificial não consegue reconhecer o seu rosto. Você passa despercebido, tá? Então tem essas cores. Tem um motivo para isso, tá? Para que eles não consigam identificar você. Então tem os motivos das máscaras do passado, tá? As máscaras e das pinturas. Aí nós temos aqui uma representação de Lúcifer, tá? Esse ser como se fosse Lúcifer, querendo destruir os seres humanos, né? Que batalhando contra esses seres aí. A Maléfica, tá? Que simplesmente é um ser das trevas. E aí ela foi atingida também, né, por aquela fumaça e virou pó, né? Só que, claro, né, o filme da Disney mostra que ela ressurgiu das cinzas como Fênix, né? Então o que acontece? Vai lá e ressurge como a Fênix. O que é importante falar aqui para vocês? Na Bíblia fala que a antiga serpente Lúcifer, olha a coisa louca, fala que Lúcifer é a antiga serpente e o dragão. Olha a coisa louca, a antiga serpente e o dragão. Serpente e dragão são 2 seres distintos. Aí Lúcifer é um querubim, também é dito na Bíblia. Então o querubim não tem a ver com serafim. Ou seja, o querubim ele tem cabeça de ser humano, de leão, de boi
e de águia, e pernas de águia, né? E 6 asas e braços humanos. É a criação de Deus, não pergunte por quê, mas é assim. O querubim é diferente do serafim, que é uma serpente com asas, tá? Serafim, serpente alada, tá? Então o que acontece? Uma hora na Bíblia fala que Lúcifer é a antiga serpente, um antigo serafim. Em Gênesis fala que ele é a antiga serpente também, tá? Mas em outras partes fala que ele é o querubim. Então o que acontece? Existe um processo que eu acredito que o anjo ele deve ser uma fonte de energia e que ele deve transmutar. A única maneira de explicar que o Lúcifer uma hora é querubim e uma hora é serafim é a transmutação dos anjos, que eu venho falando. Se o bruxo consegue transmutar, né, de alguma maneira, não é de se pensar que um anjo não consiga também transmutar, né, virar aí uma água, alguma coisa. E aí, na parte que nós mostramos aqui no filme, tá, sobre essas estátuas que são egípcias, de seres com asas e cabeça de águia, que são a representação de querubins. E nós temos aqui, né, o confronto entre a raça dos anjos e os seres humanos apavorados, né. No passado era o oposto, tá? Hoje em dia é mais ou menos aquilo ali mesmo. Aí tem esses seres das trevas, tá? E, né, a antiga serpente que vira o dragão. Então praticamente o filme retrata sobre isso, tá? A transmutação dessa águia para essa cera aqui e, claro, o cajado de Moisés. Mas o que isso tem a ver com o cajado de Moisés? Escute bem, o filme Star Wars, o sabre de luz, tem um cristal lá dentro que, com um certo tipo de vibração, é ativado e vira energia. As Crystal Gems, daquele Steven Universo, produzem energia com cristal. Você vê o tempo todo falando na Bíblia de cajados com poderes, né? Os magos do passado egípcios tinham cajados que transformavam em cobra. E você tem o que? Moisés com seu cajado, bateu o cajado na terra, abriu o mar no meio. Pois é, então para tu entender que tem alguma coisa por trás. O que tudo parece é que tem cristal que fica na ponta desses cajados e que de alguma maneira são ativados, não sei, mas de alguma maneira são ativados esse tipo de fonte energética, tá? É o que é passado. E Malévola aqui é uma representação disso. Nós estamos falando aqui de anjo caído, né? Aí tem uns caras sem entender mais ou menos como é que os anjos são, que esse ser estranho aqui, né? Não sei o quê. E, né, nós temos aqui a transformação do ser humano em bode, tá? Será que o ser humano pode ser transformado em bode? Será que se um bruxo quiser transformar um ser humano em bode, ele consegue? Consegue. Se você não tiver a proteção de Jesus Cristo. A Rebecca Brown, ela fala o seguinte, não só a Rebecca Brown, Joyce Meyer, um monte de gente fala, até o Luciano Subirá do Brasil fala, você tem que fazer um contrato com Jesus Cristo, um contrato sério com Jesus Cristo. Você tem que chegar em Cristo Jesus e você proclamar que Ele é seu Salvador. Você tem que declarar que se você não tem um Senhor, é bom que você tenha. Porque se você não tiver um Senhor, você está desprevido no mundo. Você está suscetível a esses seres. E Jesus Cristo te protege, mas se você viver na anomia para sempre, você não vai ter mais a proteção. Então você tem que declarar. Eu, por exemplo, declaro, Jesus Cristo é meu Salvador, por Ele eu vou até morrer. Que morreu na cruz, ressuscitou entre os mortos. Esse é meu Deus, Jesus Cristo. Então você tem que declarar. E as pessoas que são bruxos, que são participantes de seitas, eles praticamente, né, em rituais, eles cospem na Bíblia, pisam no crucifixo, para quê? Para afastar o Espírito Santo, dando legalismo e legalidade aos demônios. E aí, os seres das trevas, os bruxos, se eles forem atingidos por outros bruxos, por não terem proteção e amparo, eles são transformados em animais. Muitas vezes, não vou dizer assim, a punição, mas como se fosse a punição desses bruxos deserdores é transformada em animais, tá? Muitas vezes é isso. Ou como você vê aí, o transdragão, né? Por exemplo, o cara descobre a verdade sobre o mundo, conta a verdade para o mundo, aí de repente ele vira um trans paralaproru sexual, né? Então muita coisa muda. Aí tem a questão dos anjos, tá? Que fala aqui, os anjos caídos, né? E vai mostrando a retratação deles aqui. O que é importante falar para você? Nós chegamos no final da análise, mas eu vou explicar, vou recapitular para você. O filme tem anjo caído, ok? O filme tem, além de anjo caído, transmutações de bruxos, transmutações de anjos, representação, inclusive de Tartária, eu cheguei a falar no vídeo passado. Nós temos estátuas, seitas secretas, nós temos aqui os arianos, Hiperbórea, nós temos aqui, além de tudo isso, Hollow Earth, que é o lugar que esses anjos estão protegidos. A passagem para a saída de Hollow Earth é
pelo gelo, né? A gente percebe isso aqui. No meio do filme, do absoluto nada, nós temos o oceano, ela sobe para o céu e mais oceano. Então você vê as mensagens subliminares. O filme está carregadíssimo de mensagens subliminares. Maléfica 2, tá? Então você vê que o cara que fez esse filme, ele praticamente colocou um monte de mensagem subliminar para a elite mundial receber o conhecimento. Então muitas vezes esses filmes que são criados, eles não são feitos para você ou para mim. Eles são lançados, esses filmes, no cinema como filmes, algo engraçado para assistir, algo prazeroso. Mas para a elite mundial sempre tem mensagem subliminar. Por exemplo, nós deciframos o filme aqui. Esse filme tem 120 mensagens subliminares. O primeiro tinha 240, o dobro. Então praticamente eles colocam mensagens subliminares. Você está exagerando. O Walt Disney, tá? Que foi o criador da Disney, ele era ocultista pesado. Pesado mesmo, tá? Ele, inclusive, deixou a mensagem para os diretores no futuro, que iria continuar o legado dele, para continuar com o ocultismo, então continuando até hoje. Então você vê que não mudou muita coisa, tá? Então praticamente esse é o filme aí sobre Malévola, tá? O que é importante eu falar para você antes de você fechar o seu vídeo, tá? Claro, deixa o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e claro, conhecer o meu trabalho, tem um link na descrição. O que eu quero falar para você poder entender? Nós falamos sobre a máscara no passado aí, eu falei sobre a máscara, que simplesmente já tem um aluno meu que fez R$600 no dia vendendo isso aqui de lucro, tá? E tem outras coisas que dá para você fazer para você poder trabalhar. Eu quero que você entenda apenas uma coisa, que eu falei para você, que eu ia retratar para você a situação bem antiga minha, quando eu tinha ficado desempregado, tá? Eu estava trabalhando na General Electric como analista e eu fui mandado embora da General Electric, tá? Eu fui contratado da GE, do setor de healthcare, tá? Só para você entender o que é empreendedorismo. O empreendedorismo é forjado na dor e no sofrimento, tá? É isso que é empreendedorismo. Não é um caminho só de vitórias, mas sim, na grande maioria das vezes, fracasso. Mas basta uma vitória para compensar todos os fracassos. Então eu trabalhava no setor da GE, da healthcare, tá? E simplesmente eu fui contratado para pegar uma empresa chamada X-Pro e transformar essa empresa, né, uma aglomeração AGE. A GE fazia um equipamento de angioscopia, de descoberta de tumor, esse tipo de coisa, 3D. A máquina custava R$2 milhões. E a X-Pro conseguiu produzir a mesma máquina por R$180 mil. Aí ficou muito famosa, muita gente comprou, ela cresceu por ser muito barato e muito mais competitivo que a GE. A GE foi lá e comprou a empresa para desativar a empresa, pegar essa forma de fabricação barata e jogar na China e na Índia, onde o povo não tem dinheiro para ficar mais acessível e ganhar dinheiro por lá. Então eles compraram a empresa no Brasil, fecharam a empresa no Brasil, pegaram a tecnologia e levaram para a China e para a Índia, tá? Foi isso que fiz. Eu fui contratado para poder pegar todos esses arquivos, transformar em inglês, tá? E fazer todo tipo de manual, de amparo, para deixar preparado para os caras montarem essa parte lá na Índia e na China. Por isso eu convivi muito com chinês, com indiano, com canadense, americano, tá? E aí o que acontece? Quando faltava mais ou menos aí uma semana para terminar o projeto, eu fui mandado embora, sem mais sem menos fui mandado embora, tá? E aí o que aconteceu? Eu não recebi meus ajustes, né? Porque eu estava como analista, não tinha feito um ano de GE ainda, faltavam poucos dias, e aí eu não tive amparo nenhum. Né? Fui mandado embora. Eu morava de aluguel, eu morava em Belo Horizonte, lá no Heliópolis, tá? Morava no aluguel num apartamento de um amigo meu, do Gabriel. Não vou especificar a vida dele aqui. E aí eu contei pro cara, velho, eu fui mandado embora, tava triste, não sei o quê. O cara, em vez sabe, me ajudar, botar pra cima, não, cara, você vai arrumar um emprego, corre atrás. Não, o cara quis receber o aluguel, né, que ele tava no aluguel, e simplesmente me botou para fora do apartamento. Então em uma semana eu paguei o aluguel e fui embora. O cara me botou para fora do apartamento, tá? Aí pergunta, né? Porque o cara depois me pergunta que eu não converso com o cara. Né? Aí beleza, eu tive que voltar para casa dos meus pais, né? Voltei para casa dos meus pais, né? E você que saiu da casa dos seus pais, você voltar para casa dos pais é uma humilhação. Voltei para casa dos meus pais e eu tinha que trabalhar. E como eu percebi que eu deveria ser empreendedor e que eu não deveria depender de emprego, na minha época, mais tempo atrás, mais ou menos aí, vamos dizer, uns 8, 9 anos atrás, a Hotmart mal existia, cara. Mal existia a Hotmart. Hotmart era uma sala em Belo Horizonte, de um prédio. Uma pequena sala com 16 funcionários. Nem existia a Hotmart. Então não tinha Hotmart, não tinha Eduz Monetismo, nem existia nada disso. E eu estava começando, né, a trabalhar com sites, mini cursos.
E eu tinha que ter estrutura, para quem é das antigas aí, você tinha que pegar a estrutura de vendas, levar no banco. Aí o banco, eles iam fazer uma codificação para você vender, te passar um pendrive, você pega o pendrive, chupeta no seu computador e monta a estrutura, porque quando o cara comprar, o dinheiro cai na sua conta do banco. Não tinha PagSeguro, essas coisas, era difícil naquela época. E aí eu montei minha empresa com unhas e dentes, dificilmente, tá? E assim, sendo humilhado na minha casa, tá, pelos meus pais, chamando de fracassado. Aí, por exemplo, por que eu não faço amizade com os meus parentes, né? Porque assim, eu não tenho amizade com... Eu falo na cara do não tenho amizade com parente mesmo. Porque simplesmente ficavam me humilhando, me chamando de fracassado. E hoje eu devo ganhar umas 70 vezes mais que esses caras, tá? Só por mês, né? Então o que acontece? É forjado na dor e no fracasso, tá? Empreendedorismo, quer fazer empreendedorismo dar certo? Vá pela dor, não pelo amor. Aí você ganha, aí você trabalha mesmo. E aí o que acontece? Eu fui lá e comecei a trabalhar. E nesse período, conheci a minha esposa, eu ganhava bem mal. A minha esposa me ajudava com o dinheiro que ela ganhava, trabalhava na PUC. Então assim, ela me ajudava com R$300 para eu poder fazer os anúncios do Google. A gente quebrava a cabeça para fazer acontecer. E a coisa foi andando, devagar foi andando, né? Eu comecei a vender curso de R$10, que eram os cursos de Photoshop, logomarca, do Compra Qualificada no passado. Então assim, empreendedorismo é isso, meu irmão. E foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu, por exemplo, comecei a contactar mais de 400 youtubers. Eu falei, meu, você não quer vender esse curso de logomarca, não? Eu passo para você 50... Não existia a questão de afiliado da Hotmart no passado. Eu tinha que realmente passar a comissão de um jeito diferente. E eu ligava para esses caras, muita gente fechou a porta na minha cara. O Felipe Neto nem era conhecido, cara. O cara nem era esse absurdo que ele é hoje. Eu entrei em contato com o cara. O cara, ele só não aceitou vender os meus cursos, tá? Mas eu entrei em contato com muita gente, resenha, galera toda, e só recebendo não. Aí eu nunca vou esquecer disso, teve um cara chamado Portal dos Jogos, que é do Wagner, tá? Esse canal ainda existe hoje. Ele aceitou, foi um dos primeiros caras a aceitar vender o meu curso, tá? De forma, um processo no YouTube feito para criança. Deve ter, se você olhar os vídeos do cara há 8 anos atrás, tá lá, ele vendendo forma de processo no YouTube. E vendeu demais, era R$ 9,90 na época, como se fosse hoje uns R$30, mas vendeu demais, nós vendemos muito, velho. 6, 7 mil vendas desse forma. Isso me alavancou o meu negócio. E aí as portas se abriram para outras pessoas, eu comecei a fazer cursos melhores, por exemplo, o NVN, o NDP, que até hoje está presente no Como Vencer Todas, e comecei a rodar o Brasil com palestras, né? Então comecei com o NDP, a vender o NDP e prestar minha consultoria. Aí eu comecei com consultoria, quem vai conhecer aqui, a gente tem o YouTube Premium, tá? Que era um curso que eu ensinava a anunciar no YouTube, hoje está presente no Como Vencer Todas, e eu tinha toda a minha mentoria ali de persuasão. Quem trouxe, por exemplo, inclusive tem um vídeo no YouTube, do meu canal já não tem mais, é um vídeo que pegou 2 milhões de visualização, depois ele foi tirado do meu canal. O YouTube deleta os meus vídeos, você vai reparar que ele sempre deleta. O motivo de eu não colocar o título correto no vídeo, nos meus vídeos, é porque o YouTube vai deletando. Aí como eu embaralho os títulos, aí o YouTube não sabe os assuntos que eu estou falando, mas deleta os meus vídeos, sério. Eu tenho um HD aqui com uns 2 mil vídeos, no meu canal tem 200. Tá entendendo? É óbvio que eu deletei uns 100 vídeos, deletei. Confesso que eu deletei, porque eu não penso mais como pensava no passado. Mas os vídeos de persuasão, tutoriais, cadê eles? Não estão ali. Então o que acontece? Eu acho que eles deletam para poder poupar espaço no HD. Por quê? Por que eu vou deixar um vídeo de 20 GB armazenado no HD se ninguém está assistindo, se eu posso esvaziar e dar espaço para novas pessoas? Então eu acho que eles apagam por conta disso, tá? E esse vídeo chamado Lei do Silêncio, você entrar no YouTube, tem um vídeo meu há 8 anos atrás chamado Lei do Silêncio, que eu ensino técnicas de persuasão. Com isso eu fiquei conhecido no Brasil, comecei a dar palestras, rodar o Brasil inteiro dando palestra, consultoria, tá? E foi dando super certo. E aí eu comecei a entender mais sobre empreendedorismo, né? Tive altos e baixos, como todo empreendedor, e fui conhecendo. Hoje mesmo eu já não trabalho mais com compra qualificada. Sou detentor do site Compra Qualificada, mas ele não está mais no ar. Então simplesmente hoje já não existe mais. Olha como é que é o empreendedorismo dinâmico. Eu não uso mais o Compra Qualificada. Hoje eu trabalho com Bitcoin, eu trabalho com um canal de sons, que ele é americano. Então, por exemplo, eu tenho sons de chuva, chuveiro. O pessoal gosta. Então eu coloco lá esse canal de sons e recebo em dólar. Então o empreendedorismo é isso, você vai encontrando oportunidades. Então o Compra Qualificada, ele existiu numa época que Hotmart não existia, PagSeguro estava começando e nem existia Monetize e Eduz. Então o Compra Qualificada entrou ali como o primeiro mesmo.
Aí depois que veio essas empresas aí, ficou muito mais fácil de trabalhar, tá? Mas depois eu optei por trabalhar recebendo em dólar, ficar um pouco fora do Brasil. Mas tá super certo. Então assim, é forjado na dor e no sofrimento. O empreendedorismo é na dor e no sofrimento. Então, por exemplo, eu fui muito humilhado por parente, não sei o quê. E assim, muitos alunos meus falam assim, nossa cara, eu tô pra baixo porque meus parentes me humilharam. Eu falei, meu irmão, você não sabe a minha história. Os caras me humilhavam demais. Eu lembro que tinha um clube lá em Belo Horizonte, que o pessoal ia muito, tá? E eu ia também, mas eu deixei de ir porque era tanta humilhação. Ah, porque eu ganho tanto, eu sou não sei o quê. Ah, porque meus filhos são médicos, não sei o quê. E, cara, era só humilhação, era o dia inteiro humilhação. Aí o empreendedorismo é forjado no ódio, né, infelizmente, mas a gente consegue fazer acontecer. Então comecei a entender sobre empreendedorismo. Fazer acontecer. Existe um caminho para o sucesso. Seja físico, digital, existe um caminho. Ele é difícil, você vai fracassar, mas não desista, tá? E aí eu acabei encontrando. E hoje, evidentemente, eu sou mais bem sucedido da minha família. Da minha família, do pai de pai, pai de mãe e dos meus amigos também, inclusive de médico, tá? Só que eu não fico esnobando. Eu não vou ficar aqui andando. Eu poderia chegar hoje e ligar, ó, manda a Ferrari aí pra mim. Poderia, não quero. Eu não sou um cara assim. Você tá entendendo? O meu dinheiro eu faço obra de caridade, tá? Eu uso investimento, por exemplo, invisto, por exemplo, em Bitcoin, deixo fora do Brasil para poder ter um resguardo, mas não fico torrando com besteira, cara. Eu não tenho esse apreço por coisas de valores. Tá entendendo? O momento que você se torna empreendedor, você vai entender o seguinte, tá? Quando você se torna empreendedor, você vai ter pessoas que dependem de você. Eu tenho funcionários, então os funcionários dependem de mim. Né? Eu ganho bem, mas eu pago bastante os funcionários também. Então tem funcionário que trabalha para mim. Então isso é empreendedorismo. A gente faz rodar engrenagem. O governo ganha bastante imposto de mim também. Então assim, vai rodando a engrenagem. Isso é empreendedorismo. Eu estou satisfeito, não desejo ganhar mais do que eu ganho, tá? Não desejo, estou satisfeito com o meu salário. Para mim tá excelente o que eu estou ganhando. Tá? E se eu ganhasse um terço disso, para mim estava de boa no mesmo. Eu quero que você entenda que empreendedorismo, uma vez que você conhece o caminho, você entende que você foi escravo a vida inteira, e que escola, Enem, fazer faculdade para virar escravo, virar analista, ficar desempregado, não é mais o meu mundo, tá entendendo? Não é mais o meu mundo. Eu falei sobre máscara, falei sobre o meu aluno, o cara fez R$600 o dia com isso aqui, ó, R$600 o dia. Por quê? Porque eu fiquei martelando na cabeça, meu irmão, tá à toa em casa? Tem à toa em casa? Vai lá e faz e vende, faz, não me questione, faz, venda e me conte se deu certo. R$600 o dia. Isso para isso aqui. Fora a galera que está trabalhando, que está estudando para despachante. Fora um monte de coisa. Fora meus alunos que saíram do Brasil. Então assim, para mim é muito gratificante ensinar. Mas também, tá? Tudo tem o seu preço também, né, meu irmão? Se eu colocasse meu trabalho de graça, as pessoas não valorizariam. Eu já fiz isso umas 10 vezes. Coloquei lá assim, ó, vou dar de graça aqui para algumas pessoas, os caras não estudavam. Porque é necessário um sacrifício. Você tem que sentir o peso no bolso para você valorizar, sabe? Se você, vou dar um exemplo para você, se você compra um smartphone, uma coisa que foi suado o ano inteiro para comprar, é diferente de você receber aí uma quinquilharia que logo você deixa pro lado e quebra. É a mesma coisa. E não é caro, né? Meu curso não custa nem R$300. Eu ensino para as pessoas a remover as amarras do sistema. Então é isso, de desempregado, fui despachado do apartamento, voltei a morar com meus pais, fui muito humilhado pelos meus parentes, tá? Pelo meu pai e minha mãe foi pouco, tá? Porque meu pai e minha mãe não entendiam o que é empreendedorismo, mas pelos meus parentes fui muito humilhado e simplesmente dei a volta por cima. E eu falo pra você, dê a volta por cima. Ah, mas o Brasil já era... Cara, na minha época era a mesma história, já era. Eu tô empreendendo até hoje, 2021, tô empreendendo, continuo. Toda essa história do Brasil já era, isso é coisa de fracassado. Quem quer, meu amigo, vende gelo para esquimó. Tá entendendo? Bom, espero que você tenha entendido, tá? Esse é o filme Maléfica, mal élfica, né? Para você poder entender o mal que é élfico, carregado de mensagens subliminares, tá? Falando sobre a Bíblia de uma maneira mais oculta, mas falando da Bíblia, tá? Então você vê que a história da Bíblia, de fato, ela é verídica, tá? É algo realmente a se pensar. Bom, espero que você tenha entendido, tá? Assista ao vídeo 1 e 2 para você poder entender. E fica aí a história, tá? E você comente aqui embaixo se você tem alguma história empreendedora para falar de sucessos e fracassos, do que aconteceu com sua vida. Comente aqui embaixo para que mais pessoas fiquem inspiradas, tá? A simplesmente se tornarem empreendedoras.
Quanto mais pessoas empreendedoras, mais pessoas libertas do sistema, mais pessoas que não aceitam qualquer coisa, tá? E o mundo fica bem melhor. Sabe um lugar que tem muito empreendedor? Singapura. Em Singapura, de cada 10 moradores de Singapura, um é milionário em dólar. E se você for comparar com um milionário em real brasileiro, de cada 3, um milionário brasileiro. Singapura, o pessoal lá não fica formando para, vou formar aqui para me virar direito, né? Não, o pessoal de Singapura monta empresa, estrutura, faz negócios. 90% do fluxo de Singapura é digital. Então você vê que é o quê? É um país de empreendedor. Empreendedor, os caras morando em Singapura, e de cada 10, um é milionário. Olha a coisa louca. Pois é, empreendedorismo, ele liberta as pessoas, tá bom? Vou ficar por aqui, sou o Humberto Volz, forte abraço!